Oi, Sems! E aí, Estamos Carlota? aqui, ó, nesse nosso barzinho Amplifica, quase. Tá faltando algumas coisas aqui pra ser um bar. Um café. Tá faltando um café também. É isso Mas tá aí. tudo bem, né? Tá tudo bem. Bom, e a gente veio aqui falar sobre Tempo. tempo. Tempo, Carla. Tempo. Então, assim, estratégias para como você vai ser um educador Google. Exatamente. E quanto tempo você vai gastar pra isso? Aliás, Adorei. tempo é uma moeda de troca cara, né, Carla? Nossa, eu acho caríssima. E sabe que eu ando pensando cada vez mais no tempo, assim, de como eu posso usar o meu tempo de uma forma mais bacana. Bacana pra mim, bacana pra minha família. Eu tenho pensado muito, não sei você, mas eu acho que a Covid trouxe muito essa questão do tempo, assim, pra... Bom, o fato da gente estar em casa e ter que organizar tudo igual a gente se organizou. Nossa, nem me fale. O tempo é precioso fale. mesmo. Mas a gente que é professor sempre teve que lidar com essa questão do tempo, né? De gestão de tempo, de horário, de planejamento. Então, Carla, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Pô, já assim? Claro, Pá, pergunta, pá. Meu Deus, é assim, né? Samara já chega. Você acha que a falta de tempo, ela faz as pessoas desistirem de fazer a certificação Google? Ah, eu acho que... Sabe que eu não acho que é falta de tempo? Você acha que é mais o quê? Eu acho que é uma história que a gente conta pra gente Tá. mesmo. Eu acho que a gente tende a dizer assim... Por exemplo, vai dizer que para as coisas que você quer fazer, você não arranja tempo, e para as coisas que você não quer fazer, você tem uma desculpa com o tempo? Uai, claro. Né? Vamos falar a verdade? É para falar a verdade, é claro. Então, é claro, acho que tudo depende do quão disposto você está a abrir mão. Porque a vida é uma escolha, uma renúncia, não tem para onde correr. E aí, eu vou trazer aquele cara que eu amo, que você sabe que é o Seth Godin, e ele fala uma coisa bem interessante. Você tá tirando o seu tempo ou criando tempo, Tá, né? faz sentido. E é essa a relação que eu tenho pensado cada vez mais. Porque, sim, a gente sempre lida com o tempo, mas será que da forma mais bacana, que poderia ser a mais otimizada? Eu não vou nem dizer eficiente, porque eficiente parece que você é um robozinho. É verdade. E não é verdade. essa a ideia. Eu acho que a grande ideia aqui é a gente, assim, como a gente otimiza para viver melhor e fazer as coisas que a gente precisa e quer fazer, né? Faz todo sentido. Então, assim, quando uma pessoa vem e me diz que não tem tempo, eu fico imaginando, tá, mas dali a pouco eu vejo essa pessoa postando numa rede social, né? Então, quer dizer, esse tempo, ela não vai só postar isso aí. Você concorda? Concordo, claro. Ela Se tá você lá na rede entrou na fazendo rede, alguma coisa. É. Se você entrou na rede, 30 minutos vão fáceis, não vão? Nossa, você nem vê. Então eu acho que, poxa, se você tem 30 minutos para ficar na rede social e é um tempo que, tipo assim, você tá tirando da sua vida, porque, assim, em termos de ganho, assim, claro que a gente aprende muito com redes sociais, você sabe, Claro. você tá no Twitter, eu tô no Twitter, talvez a rede que a gente mais aprenda, né? Eu acho. E eu aprendo muito também no Insta, com algumas... muito dessa parte que eu gosto de marketing comunicação, digital, comunicação tal, e tal, de UX e tal. Tem muita coisa legal no Insta. Mas, se a gente pensar o tempo que a gente aprende nas redes sociais e o tempo que a gente gasta e tira das nossas vidas e que é vazio, que não vai te acrescentar muito, é muito maior. Então, se a gente conseguir otimizar este tempo, eu acho que não vai faltar para a certificação. Eu queria te perguntar isso, por exemplo, quando você se dedica a algum curso, você fica tanto tempo nas redes sociais? Não. Aí, olha só, engraçado, né? Não, e eu tô agora realmente me policiando, assim, Eu comecei 2021 com a coisa de ler mais. Olha que eu já leio pra caramba, você sabe, né? Que eu leio todo dia. Mas ler mais, assim, tipo, do começo ao fim, tipo um livro todo. Então... a gente tá aí aqui no começo do ano e eu já li 2 livros. Muito legal, muito legal. Entendeu? Inclusive, essa é uma dica que eu vi de um conhecido nosso, o Daniel Naum. O pessoal perguntou por que ele estava lendo tantos livros, né? Quantos ele tinha lido em 2020. E ele falou, eu tirei 1 hora de redes sociais. Você tá vendo? Ele falou, eu me propus, tipo assim, eu uso redes sociais, mas 1 hora eu vou me dedicar a ler. Aí ele falou que foi uma coisa assim...
cada vez, quando ele viu, ele estava terminando o livro, e faz sentido também. Eu acho que não só as redes sociais, Carla, eu acho que é tudo, eu gosto de gestão de tempo, você sabe disso, é tudo uma questão de organização. Eu tive fases na minha vida que eu tive 3 empregos e fazia um mestrado. Senhora. Nossa, Samara. E assim... Aí, não, eu acompanhei você essa acompanhou. E tipo assim, e o que eu acho mais interessante em você é que você não leva isso como um peso. Não me desespero, é verdade. Eu acho isso de uma habilidade, porque, tipo, você lidar com tudo de uma forma Mas muito... é porque eu me organizo mesmo. Então, por exemplo, na época que eu fui fazer o mestrado, tinha 3 empregos, a minha filha estava alfabetizando. Eu falei, poxa, eu não vou dar conta de acompanhar a alfabetização. Então, eu conversei com a minha mãe. Falei, mãe, para eu fazer um mestrado, porque aí a gente também tem que pensar o que a nossa comunidade pode fazer. A rede, né? Exatamente. A comunidade próxima que você tem. Agora que a gente está em período de cuidar das coisas da casa, porque a gente está dentro de casa. Eu distribuí as tarefas lá em casa. Tipo, eu falei, eu não vou ficar com todas... E a gente tem isso, né? Eu organizo. Eu falei assim, olha, cada um vai fazer alguma coisa aqui, fala aí o que vocês querem fazer. Eu fui mais na sua linha, porque eu sou a de né? Gente, fui mais na sua linha. O que cada um quer fazer. E quando eu vou fazer um curso, alguma coisa, eu aviso, olha, eu vou fazer um curso nesse período. Isso é muito importante, eu acho. Eu comunicar para as pessoas, né, que estão ao meu redor de que eu vou disponibilizar um tempo a mais para me preparar para alguma coisa ou para estudar alguma coisa. Então eu falo assim, olha, eu vou fazer um curso, esse curso dura tanto tempo e nesse período eu não vou poder, sei lá, contribuir, eu não vou fazer a compra. Digamos assim. E aí eu negocio isso com as pessoas que são mais próximas. Isso me ajuda muito na questão do tempo. Eu também falo para o pessoal lá em casa. Eu digo, olha, eu tô, sei lá, tem uma entrega grande. Falei esses dias, olha, eu tenho uma entrega grande, porque aí, né, tem as demandas de levar, buscar, de fazer coisa e tal. De casa, né? Aí eu disse assim, gente, eu não vou ter tempo esses dias para apoiar nesse sentido, pra fazer isso. Então, assim, eu acho que os combinados e essa transparência saem... tira um peso, né? Que eu acho que é assim que você lidar super bem, assim. E, ao mesmo tempo, é engraçado, Samara, que eu tenho tirado tanto a coisa até das mídias sociais, que eu tenho tido mais... Eu tenho feito várias coisas, como a gente sempre faz, diariamente, mas eu tenho tirado mais tempo, inclusive, para mim. Para você. Para mim. Isso é fundamental. Para mim, assim, como fazia tempo que eu não tirava. Olha só. Então, eu me organizei de um jeito agora que... De dedicar horários só para suas demandas pessoais, né? Tipo... Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Fazer exercício físico... Meditação, alimentação... Não, meditação eu não cheguei ainda nesse nível. Quem sabe alguém... Quem sabe... É minha cara, né? Quem mas sabe você alguém medita. me ajuda, pelo amor de Deus. Você vai caminhar, você medita, porque você chega cheia de ideia. Tudo bem, mas quem sabe alguém um dia me ajuda, que eu sei que todo mundo fala mindfulness. Meditar é bom. Eu sei que mindfulness não é só meditação, mas realmente é algo que... Eu chego lá. Tirei até a carne, então pode ser que eu chegue já lá, tá bem. Tá vendo? Aí, É o seguinte, Carla, mas será que a gente precisa de muito tempo livre para se preparar para a certificação? Não. Tipo assim, eu vou precisar, então, abrir mão do meu lazer, abrir mão do, sei lá, do meu final de semana. Não acho. Não, você acha que dá para você conciliar aí dentro da carga horária semanal? Eu já vi 2 tipos de professores que são super bem sucedidos. Eu acho que é muito o perfil do professor. E é engraçado porque eu acho que a gente é meio que exatamente esses 2 tipos de perfil. Por exemplo, você é uma pessoa que você diz assim, tá, eu tenho que fazer isso, aí você, tipo, pega um dia, senta e blum, resolve tudo, em geral, né? Então, você poderia fazer isso nos finais de semana. Poderia. Né? E você faz isso super bem e tal, você chega lá e resolve. Eu já tenho uma coisa de ir trabalhando aos poucos para chegar, quando tiver que chegar a coisa, já tá meio que resolvida. Então, acho que esses são os 2 perfis, que é o perfil de quem vai tirar 30 minutos todo dia. Tá. Que é super saudável e tal, porque você acaba criando uma prática que mesmo depois da certificação pode te ajudar. Então, por exemplo, aprender outras coisas, né? Exatamente. Você já está no fluxo. Aí você, tipo, fez a certificação nível 1, fez a certificação nível 2. Aí, poxa, era a sua meta. Chegou na sua meta.
Pô, mas já tô no embalo, cara. E eu vi vários já fazendo acontecendo. isso. Aí já faz Aí a faz 2, trainer. faz trainer. Faz trainer, aí começa a estudar e fazer outras coisas, entende? Então, eu acho que isso gera um movimento. Essa é uma perspectiva de 30 minutos todos os dias, né? A Então, outra não vai é tirar um bloco- sacrificar nada. Eu sempre falo do bloco da semana. outra é blocar. Sei lá, É blocar. digamos que eu não tenha aula para dar na quarta-feira à tarde. Eu posso pegar toda quarta-feira à tarde e me dedicar a esse estudo. Exatamente. Porque o pessoal às vezes fala, eu vou pegar então todo fim de semana. Cara, fim de semana, normalmente a gente tá envolvida com alguma coisa da família. Se bem que eu tô muito acostumada a trabalhar até sábado, você também, Eu ia né? falar que sábado é um dia ainda que eu Quem é do inglês trabalha muito sábado, né? trabalho. Eu Muito sempre comum. trabalhei sábado de manhã, sempre. Olha aí, tá sempre. vendo? É comum. Eu sempre trabalhei sábado Pessoal de ensino manhã. médio, cursinho, É. também trabalha muito no sábado. Faculdade, tem muita aula no sábado. Então eu acho que assim, sábado, eu acho que ainda é um dia que tudo Que bem, dá, é final né? de semana e tal. Mas aí domingo, Samara, é um dia que até às vezes é difícil da gente se comunicar, né? No domingo a gente Porque, quase por não exemplo, se fala. se eu precisar falar com você, é muito difícil você estar ligada no celular pra eu conseguir Vai ter que te me achar. ligar. Eu vou ter que ou ligar pra ela ou pro Max, dizer, Max, eu preciso falar com a Samara. É urgente. É agora, né? Então, eu acho que essa coisa de blocar é interessante. E se você não tem realmente tempo durante a semana, porque, por exemplo, vamos pegar um professor, e que são milhares no Brasil, que tem aí 2, 3, né, empregos. É normal. É o normal. Né? É o normal. E vamos pensar aí nos seus tempos 2014, antigos. Aí. Olha lá. 2015, eu tava nessa vibe. Então, até 2016. Eita ferro, ó, a gente já tava com amplifica. Então, olha só. Vamos pensar que você tá nessa vibe, nesse fluxo de 3 empregos e tudo mais. Então, realmente, durante a semana, não adianta. Mas, se você blocar um momento durante a semana e mais um no final de semana, cara... Que era o que eu fazia, Samara, Carla. Era assim, ó, Samara. o bloco da aula eu não tenho Super como, tranquilo. né, trocar. O bloco da aula tem que estar lá dando aula. E é interessante isso, que a gente que é professor, quando você tá focado dando aula, você tá dando aula. Não tem como fazer outra coisa enquanto tá dando aula. Aí, o que eu pegava? Por exemplo, segunda-feira à tarde era o dia que eu me dedicava às coisas do Amplifica. Então, eu procurava resolver tudo que tinha do Amplifica, porque na terça à tarde eu ia me dedicar às coisas do mestrado. E então, ela me avisava. E ela, colocava na agenda e me avisava. falava, ó, segunda-feira amplifica, mas Isso. terça eu não tenho Isso. tempo para... Se eu tivesse alguma emergência, aí ela ia pro fim de semana. Tipo, quando vinha a emergência, aí eu pegava sábado, domingo e segunda para dar vazão ao que tinha que dar. Então, essa coisa de você se organizar, e a Dani Trovão, nossa amiga, ela sempre fala isso. A Dani Trovão, eu outra. acho sensacional. Ela fala, Cara, quanto mais coisa a gente tem para fazer, Samara, mais ágil a gente se torna. E é verdade, Carla, porque você para de enrolar. Sabe aquela coisa que a gente põe a roupa para lavar enquanto vai fazer a comida? Porque sim. meio que você organiza duas coisas Sei. ao mesmo tempo. A Dani fala isso, porque a Dani também tem 3 filhos, que nem eu tenho, pequenos. Ela trabalha em 2 lugares e ainda ela era líder de EG, andava com a gente por aí. E eu falava, Dani, como é que você dá conta? Ela, cara, porque a gente fica muito ágil. Tipo, eu vou ajudar um menino a fazer dever, enquanto isso eu ponho uma roupa pra lavar, eu peço pro meu marido cuidar da outra lá, dar uma volta com a outra no parquinho. Então, você acaba se organizando de um jeito que funciona. Agora, eu não aconselho que a gente fique nesse ritmo muito tempo, né, Carla? Não. Eu e você, a gente já tentou diminuir o ritmo várias vezes. Você já conseguiu? Eu não consegui. Mas a né? gente tem mas diminuído. assim, eu acho que... De tempos em tempos a gente dá uma diminuída. Aí depois volta. Eu tô meio nessa vibe de realmente... Não é de... Talvez não é diminuir o ritmo, mas ter o tempo Pra tudo. para tudo. Inclusive tempo pra você, né? Que é Exatamente, para família, para estar em casa sem fazer nada, porque é uma coisa que também é o nosso mal, né? Que a gente não fica sem fazer nada. Bom, pensando nisso, será que não seria melhor fazer a certificação no período de férias? Ai, sabe o que eu acho? Eu acho assim, Samara, você sabe que eu trabalho muito nas férias também. Sei. Tipo... Sei, e eu brigo muito com isso, né? Eu reclamo, pode falar a verdade. Não, reclama. Porque pra mim, férias é férias. É isso que eu ia dizer. E é isso que eu ia dizer, férias é férias. E eu acho que parece aquela coisa de dieta, que você vai só começar na segunda-feira.
Por que você precisa esperar um momento ideal? É a mesma coisa para dieta, para casar, para ter filho. Cara, e eu para sair de casa, para mudar de emprego, né? Eu tinha essa ilusão que eu vou planejar tudo. Não é assim que a vida acontece. É muito mais fluida. É muito mais fluida. Então, essa coisa assim, eu vou fazer nas férias. Não, nas férias não. Você vai cuidar da família, você vai se divertir, você vai ver amigos, você vai fazer call no Zoom, no Google Meet e tal, você vai, enfim, ligar para as pessoas, ler livro, ficar relaxado e tudo mais. Então, mesmo eu sendo quem eu sou, e se o Rodrigo, meu marido, estivesse assistindo, ele ia até rir, né? Porque, assim, eu sou dessas que vou, por exemplo, ano retrasado, né? Eu fui para as férias no Rio. Na praia fazendo videoconferência. Na praia fazendo videoconferência. Tipo, coisas inevitáveis a gente faz e tal. Mas eu acho que você não tem que esperar. Você tem que, tipo assim, a questão não é esperar, é entender, tipo assim, é decidir fazer. Por que a gente tem que começar a dieta, por exemplo, no começo do ano, na segunda-feira e no começo do ano? Não precisa ser assim. Pode ser no domingo, pode ser na quinta. E eu acho que quando você faz isso de, por exemplo, pegar uma coisa que você coloca na cabeça que é daquele jeito e você muda, você quebra um modelo mental. Verdade. Então, você abre um novo espaço para trabalhar de uma nova forma. Então, acho que qualquer momento é momento de se certificar. E eu digo isso porque a gente tem várias experiências em relação a isso. Então, por exemplo, muita gente, Samara, não espera as férias, chega no final do ano, tipo dezembro, 31 tá de dezembro. Acabando ali aquele período que a gente tá terminando a escola, vai né? lá e faz, e ainda tá naquele momento tumultuado e tal. Ontem, por exemplo, eu tava fechando um relatório de um grupo de educadores que fez uma formação com a gente, cara, até 23 de dezembro. Não Natal. Esperou, tipo... A gente chama de formação Jingle Bell. Então, mas não esperou o ano seguinte, sabe? Sim, já terminou ali, não né? Não esperou, acabou. E quem não conseguiu acabar, acabou agora. E aí, ontem eu emiti todos os certificados, sabe? Então, eu acho que, cara, nunca vai ser o momento ideal. E se a gente começar a contar essas histórias para nós mesmos, de que, vou esperar as férias, vou esperar eu receber um aumento, vou esperar eu mudar de emprego, vou esperar minha vida acalmar, a vida passa. Não a acalma vida nunca. passa. Eu, assim, o que eu recomendaria para férias é o seguinte: bloque as suas férias, então. Tipo, descansa, vai lá e fica um período com a sua família, descansa ali uns 10, 15 dias. E aí, depois, eu já recomendo no final das férias, nunca no começo, né? Quiser tirar uma semana para fazer um curso, a gente já fez isso. Já. Mas é aquela história, julho, né? Tudo depende também da organização que você vai dar pro período que você quer. Carla, e se eu pensar em finais de semana, você acha que dá para fazer a prova de certificação se a gente se preparar só os finais de semana? Então, eu acho que foi aquilo que a gente estava falando, né? Desses dois tipos de professores. O que vai ter 30 minutos por dia e um que vai blocar uma parte do final de semana, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu tenho final de semana. Eu vou me dedicar no final de semana. Mas você tem que blocar e não é um final de semana. Eu acho que isso é o mais importante para a gente entender. Que a gente tem que... Não é um. É prática. Exatamente. É prática. E assim, é prática, Samara, que você tem que ir e voltar. Então, por exemplo, você vai dormir, esqueceu tudo aquilo, no outro dia você vai praticar de novo, entendeu? Então, assim, eu vejo que e com a vida que a gente leva atribulado de professor e tudo mais, é natural que a gente pense no final de semana como uma possibilidade, mas a gente entender que sim dá, mas que tem que ser alguns finais de semana. Bom, eu já estudei muito para concurso em final de semana, sabia? Muitas vezes. Então, acho que é uma questão também de organização. E com relação ao ambiente de trabalho, Carla, você acha que é possível alguém estudar para certificação no ambiente de trabalho? Eu acho que sim, no seguinte sentido. Eu acho que tem duas coisas interessantes. Tem professores que, por exemplo, eu não sei se você já voltou, se não voltou, alguns voltaram, outros não, né? Mas tem professores que, por exemplo, preferem fazer esse tipo de coisa, talvez, porque tem períodos na sala dos professores que é bem tranquilo, né? Tem janela, às vezes você tem uma janela. Quando você tá numa janela. Então, por exemplo, uma janela de 30 minutos...
eu acho que super cabe. Se você normalmente tem essa a janela é uma aula, né? É Então, 50 minutos. Tá Imagina tranquilo. se você tiver uma janela de 50 minutos, em vez de ficar aí fazendo não sei o quê, vai lá, senta e coloca essa janela como uma possibilidade. Então, nesse caso, eu acho que sim. E uma outra possibilidade de ambiente de trabalho é quando as instituições educacionais decidem que isso vai fazer parte da política institucional. E aí é muito legal. Ou do programa de formação daquele ano, né? Do programa de formação. E a gente tem visto acontecer cada vez mais. A gente tem feito cada vez mais grupos fechados de educadores de uma escola só, né? A gente acabou o ano passado com alguns e esse ano a gente já começou com porque a galera estuda junto também, exatamente. Né? Tem esse diferencial. E aí eu acho que essa vibe de ter todo mundo de uma escola se certificando e tudo mais, dá um gás extra, né? Porque você tá junto e tal. Eu vi esses professores que eu tava falando, não era da certificação, mas eles ganharam uma outra certificação, né? E eu via, por exemplo, teve uma professora que eu tava dando aqueles prazos finais, né? Tipo, último prazo, vamos fechar lá, isso e tal. E aí essa professora entrou em contato comigo para dizer que ela estava com Covid e a professora amiga dela, que também é da mesma escola, estava com Covid. Então, que elas não iam conseguir. Elas não iam conseguir entregar no prazo. Eu, não, pelo amor de Deus, saúde em primeiro lugar, saúde, família e tal. E aí, ela disse assim, não, mas não se preocupa, que assim que eu me sentir melhor, eu vou pegar essa professora pela mão e a gente vai fazer junto. E a gente vai fazer junto e a gente vai se certificar. Então, eu acho que também tem essa coisa do trabalho de quando você ou tem uma política institucional, ou mesmo se você está lá naquele horário. E uma terceira via é você chamar alguns colegas para fazer junto com você também a certificação. Porque aí fica aquela coisa, cara, estamos aqui no grupinho e tal. E a gente fez isso. Lembra quando a gente começou o bootcamp? Que a gente fazia lá na sala interativa do Marista? Exatamente, pra galera. Naquela época, era tudo patotinha, era a mesma patotinha. Era o grupinho, era verdade. E aí, tipo, um ajudava o outro e tal, era mó legal isso, assim, essa vibe de ter um grupinho assim, cara, a gente vai se encontrar, vamos estudar junto. Não, caracas, um não passou. Não, bora ajudar, vai passar, bora que você vai, bora que você vai passar. A gente não sai daqui enquanto você não passar. Verdade. Então, eu acho que essa vibe é muito legal. A minha experiência nesse sentido é a seguinte, Carla, o combinado não sai caro. Então, por exemplo, eu posso enxergar no bootcamp uma forma de capacitação e chegar para o meu gestor e falar para ele assim, olha, eu vi um curso, eu vou pagar esse curso, eu que estou investindo, mas a minha vida é muito corrida, eu queria saber se naquele horário da coordenação ou da janela, ou naquele dia que eu tenho um tempo aqui, eu posso me dedicar a esse curso, até porque eu vou ter condições de ajudar outros colegas depois, enfim. Eu acho que se a gente combinar com o gestor, isso é legal funciona também. Muito bem. Eu e você já tivemos essa experiência, porque a gente já trabalhou em empresas. Quantas vezes você foi para seminários, para congressos, que você mesmo desembolsou, mas você negociou com o seu gestor imediato a sua ida, o que você ia aprender lá e voltar. Então, eu penso assim, o ambiente de trabalho é um ambiente de estudo também, porque a gente está estudando para aprimorar as nossas habilidades profissionais. Mas convém... Se a demanda não vem do seu gestor para fazer um curso, você também pode procurá-lo e falar, né? Olha, eu queria muito fazer, a minha vida aqui está meio complicada, será que a gente não consegue se organizar? Eu fui acolhida várias vezes nesse sentido, eu acho que você também, e tive vezes que eu não fui acolhida. Aí eu fui para o fim de semana mesmo. Agora, sabe uma coisa interessante que tem acontecido, que eu tenho recebido alguns e-mails, porque é o seguinte... Se você tira a certificação do Google, você vai ter a certificação. Então, você já comprova essa certificação. Sim, você tem como comprovar. Só que no Bootcamp, a gente também dá o certificado de que você participou. Que você participou, né? E eu acho que são 24 horas, se eu não me engano. E aí, tem muita gente me pedindo, por quê? Porque você falou de horário de coordenação. Sim, conta.
Conta como hora E de aí, coordenação. o que Conta. aconteceu que eu senti que vários professores de escola pública que tem aquele HTP... Como é que é? HTP, né? Você pode investir num Informação, não é? No horário de trabalho, entendeu? Pode. E aí, o que aconteceu? Vários professores fizeram o bootcamp, passaram, mas mesmo assim me pediram para saber a carga horária que ele estudou. Para colocar a carga horária e tudo mais, o período e tudo mais, o que era, né? Sim. E isso aí contou para essas horas de HTP. Conta mesmo. E eu vi esses professores estudando exatamente nesse horário de coordenação. Olha Cara, aí, que eu legal. acho assim fenomenal. E é aquilo, né? Se não for possível, aí a gente faz no tempo que é possível. Exatamente, eu acho que é isso mesmo. Bom, o que você acha que a gente tem que priorizar quando começa a se planejar aí para horários de estudo? Que recomendações você daria? Eu acho bem legal. Quando você estava falando da questão de lavar roupa e cozinhar, talvez eu acho que a melhor... Eu como cozinho muito, assim, final de semana, eu vejo que minha mente, ela trabalha antes de eu começar a fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu me organizo mentalmente, eu faço todo um... Eu digo assim, eu vou fazer esse prato. E é uma coisa que já é, tipo, natural. Tipo, você já organiza a lista de compras na sua cabeça. Eu já, se tiver compra, eu já organizei antes, porque, cara, eu não vou querer sair no domingo. Pra comprar alguma coisa que tá faltando. E eu tenho também uma coisa de... O prato que eu vou fazer, mesmo que eu não seja exatamente... Porque você sabe, né? Que eu sou bem... orgânica. Eu não sou da cozinha francesa, eu sou da cozinha italiana. E a cozinha italiana é muito mais assim, vamos ver o que tem e a gente faz. A francesa é mais certinha, né? Assim, com mais... Mas você sempre faz aquele mise en place, assim, mise en você separa? Então, sempre. Tudo isso ganha tempo. O mise en place e tudo mais. Por que eu tô trazendo isso? E é uma coisa, Samara, que eu tô há tempos querendo escrever... posts sobre isso, né? Como eu vejo uma relação da culinária com o ensino. Olha que legal. Eu acho muito... E a gente já usou, inclusive, várias capacitações. Já usamos. Lembra já como fazer o bolo de chocolate? Não, e a imersão? A imersão foi toda baseada nisso. Mas eu acho que a gente precisa falar mais disso. E se você cozinha, você vai entender do que eu tô falando. Porque se você já faz essa... Por que eu tô falando isso? Porque se você faz essa organização mental antes de começar e deixa tudo organizado, quando você começa a fazer a atividade... Ela rende, né? Ela rende, já tá tudo ali, entendeu? Então, eu acho que a primeira dica, assim, é você se organizar. Organizar em relação ao tempo que você vai tirar todos os dias, organizar o espaço físico que você vai ter para estudar, como que você quer estudar, eu, por exemplo, sou de caderninho, sou de anotar no meu celular, então tudo isso você ganha 10, 15 minutos se você fizer isso, essa parte, assim. Então, esse tipo de organização inicial, eu acho super importante, assim. E aí, dentro dessa organização, a gente sempre disponibiliza o roteiro de aprendizagem, assim, né? O que tem em cada bloco. Então, também é legal você olhar para esse roteiro e entender como que você quer se reorganizar em relação àquilo. Então, por exemplo, a gente trabalha com 5 semanas, geralmente, e a gente tem ali... no nível 1, para educador, nível 1, a gente, na preparação, tem, acho que, 11 unidades... E no nível 2, 9. Então, essas 11 unidades, como é que você vai blocar? Distribuir nesse tempo, entende? Então, eu acho que se você faz isso antes de começar, isso aí já otimiza muito. Bom, então, e você? Essa dica que você deu, eu já vou aproveitar em cima daquilo e dar. Vai lá. O que eu faço sempre, Carla? No final de semana, eu sou a mulher das agendas, né? Então, eu sou, assim, eu sempre tive... Eu sempre tive agenda física na vida. Quando eu migrei da agenda física para a agenda virtual de celular, ela funcionou do mesmo jeito. Então, eu sempre fui daquelas que na agenda física, eu marcava durante a semana tudo que eu tinha que fazer, no horário que eu tinha que fazer e onde eu tinha que estar, para eu me organizar. Porque é aquela história, né? 3 filhos, marido, casa. Tinha que estar tudo dentro do meu... Até para dar errado, você tem que estar planejado, né? Porque se der errado, no meio do caminho tá planejado. Então, o que eu faço normalmente? No final de semana, ali no final do domingo, eu dou uma olhada na minha agenda da semana, até para ver se vai ser necessário trocar alguma coisa. E
se eu tivesse o roteiro de estudos, eu pegaria o conteúdo desse roteiro e colocaria em cada dia o que eu vou estudar. Aí, ó, tá vendo? Porque É isso. mesmo que eu não faça, ele vai apitar lá para eu fazer. E aí eu vou ficar com aquilo, ixi, hoje não deu tempo, então eu vou ter que realocar isso para outra data, né? E jogar as outras para frente. Então eu acho assim que usar uma agenda ou o Google Agenda, ou a agenda do seu celular, da plataforma que você usa. Ou mesmo que seja mentalmente. Por exemplo, eu sou muito mais mental, você né? sabe, né? Com lembretes, tá? Eu, por exemplo, eu não sou muito mental, porque se eu começo a trabalhar, eu tenho tanto hiperfoco que eu não me lembro o que eu tenho que fazer depois. Então, meio que tem que me lembrar. Porque quando eu vou fazer uma coisa, eu sou muito hiperfocada. E o que você falou de organizar o espaço. Carla, eu não consigo trabalhar, você já viu a minha mesa, se minha mesa não tiver toda organizada. Ela vai bagunçando ali conforme, aí chega uma hora que eu falo, não, agora ela já tá muito bagunçada, eu vou dar uma organizada, aí eu deixo tudo separadinho. Eu sou que nem você, eu gosto também do lápis e papel e caneta, então eu deixo lá minhas canetas, as coisas que eu gosto para eu me organizar naquele espaço. E os meus filhos brincam que eu tenho uma bolha, né? Ixi, minha mãe entrou na bolha. Então, quando eu entro na bolha, eles até brincam, mãe, eu tô indo ali assaltar um banco. Diz que eu falo, tá, leva o seu casaco. E o engraçado é o seguinte, é que ontem o Rodrigo vira para mim e fala assim... não, porque eu fui questionar com ele, porque eu ia arrumar o carro e tal, aí a gente falou lá com o mecânico, ele disse assim, não, fala com o mecânico que precisa fazer isso no carro. Aí eu, beleza. Aí eu fui falar com o mecânico, e aí ele já tinha dito tudo pro mecânico, eu disse, que falta de confiança. Aí eu fui perguntar pro Rodrigo, eu digo assim, Rodrigo, isso é uma pura falta de confiança. Você não disse que era pra eu falar? Eu ia falar. Você não confia que eu vou dizer? Não, sabe o que ele disse? Que eu sou avoada. Só que não é ser avoada, é ser hiperfoco. Cara, quando eu tô ali nessa bolha... e aí eu tô realmente focada, eu tô focada em fazer aquilo e tal, e as pessoas ficam falando, aí eu digo, tá, mas eu não tô, eu tô ali, né? Então eu acho que uma coisa também em relação à certificação é ter um pouco esse hiperfoco, assim, em alguns momentos, nesses blocos que você realmente tá focado nisso, e às vezes vai ser algo que você tem que tirar isso do seu dia, quer dizer, você tem que tirar o seu tempo livre? Não, talvez você tenha que reorganizar, Samara. Reorganizar como? Por exemplo, você vai acordar um pouquinho mais cedo, então você não vai tirar. É aquilo que eu estava falando do Seth Godin, de criar. Criar tempo. Então, assim, poxa, 30 minutos, eu acordo, sei lá, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, vou acordar um pouquinho, 30 minutos antes, e vou trabalhar nisso e depois vou começar o meu dia. Pode ser. Né? Pode ser, e eu me lembro que uma vez eu tinha que escrever um capítulo de um livro e eu disse assim, cara, se eu não me organizar para acordar todo dia um pouquinho antes... Não vai dar tempo. E fazer isso, eu não vou conseguir. Quando eu começo o dia, não tem jeito. Eu já tenho outras coisas para fazer e outros focos. Aí eu comecei, e eu tenho a coisa assim, eu acordo, levanto, já tomo banho, já me arrumo, eu sou dessa, eu não fico o dia inteiro de pijama, de camisa, não sou dessas. Mas nesse período, o que eu decidi? Que eu ia também quebrar esse meu modelo, de que não, eu tenho que tomar banho antes de sentar para fazer alguma coisa. E vai embora. Aí eu peguei e disse assim, não, eu vou fazer o seguinte, como eu acordava um pouco mais cedo e eu não queria que ninguém na casa acordasse, ninguém. Você queria aquele silêncio completo Eu queria aquele silêncio completo, então, tipo, ninguém acorda para tomar café. Então, eu ficava do jeito que eu tava e começava a trabalhar ali. Então, também eu quebrei um modelo mental para conseguir render mais. Entendeu? Faz sentido, então, faz sentido. Foi super tranquilo isso pra mim. Bom, técnica de estudo. Eu sei que você tem algumas técnicas de estudo suas, pessoais, que você sempre usou ao longo da sua vida, que você foi desenvolvendo. Técnica de estudo a gente desenvolve, né? Cada um tem a sua. Mas você daria alguma dica, assim, para se transformar num professor digital, conectado, para trabalhar com tecnologia? Tem alguma técnica que você acha que facilita? Eu acho que é mais do que técnica. A gente já veio dando várias dicas aqui em relação ao tempo, mas eu acho que em relação à técnica, o mais importante é você praticar. É você praticar, e aí eu me lembro que há pouco tempo a gente fez aqui uma live, um Ampliflix desses nossos da vida,
e a gente falou muito de ninguém ficar para trás, né? E como a gente fala também aqui na certificação, de ninguém ficar para trás. E lá a gente fez todo aquele... eu falei daquela pesquisadora e tal, que traz como é que a gente pode realmente aprofundar o nosso estudo e fazer com que aquilo se torne memória de longo prazo, né? E para isso tem várias técnicas, né? Eu posso até te perguntar, porque tinha umas 4 lá. Ixi, lá vai. Mas uma importante é do espaçamento. Então é isso, é você praticar, mas espaçar essa prática. Da curva do esquecimento, né? Por causa da curva do esquecimento, então você vai e volta, né? A coisa de você do retrieval, né? Então assim, quando você uma coisa legal para se fazer é o seguinte, você estudou aqui, aí você vai estudar, sei lá, hoje é quarta-feira, eu vou estudar no sábado. Antes de você começar a estudar, é você pensar assim, o que foi mesmo que eu vi na quarta passada. Na quarta passada. E antes de pegar qualquer coisa, é você puxar do seu cérebro, porque aí você está fazendo conexões sinápticas, né? As sinapses lá. Então, eu acho que é muito nesse sentido, assim, da gente buscar esses recursos, os mesmos recursos que a gente aprende para trabalhar com os nossos alunos, ensinar os nossos alunos, a gente tem que utilizar nessa prática para preparação para certificação. Então, Perfeito. Eu acho que vale muito estratégia. isso, assim. Bom, uma técnica que eu uso, eu chamo de engenharia reversa. Sempre usei. É mais ou menos assim, quando você vai fazer uma questão de uma prova, eu primeiro olho para as respostas e depois leio a pergunta. Porque aí na pergunta eu já tenho noção do que pode ser uma daquelas respostas. Então, para tecnologia, eu sempre fiz assim, Carla. Antes de ver a teoria, eu entro na ferramenta. Digamos que a ferramenta do dia seja Google Sites. Eu vou abrir o Google Sites e eu vou fuçar tudo que eu puder. Essa técnica é a melhor, de fuçação. Fuçar, mesmo que eu não saiba, é meu mesmo, não tem problema, tal, não sei o quê. Aí, depois que eu fucei em tudo, eu vou na parte teórica. Então, se tiver uma videoaula, sei lá, sobre Google Sites, aí eu vou assistir a videoaula ou ler sobre aquele assunto, até para entender coisas que eu não consegui fazer. Então, eu sempre uso essa técnica reversa, do primeiro fazer, isso é bom, para depois... E, na verdade, não é reverso. Poderia ser por Kolbe, você começa por aí. É verdade. Se você estiver pensando no Kolbe... Eu não conhecia Kolbe. Eu acho que é técnica reversa da nossa forma tradicional, que a gente aprendeu e que muitas vezes a gente ensina, porque né? A gente tem uma tendência muito grande eu vou ver primeiro o tutorial para depois eu mexer com a ferramenta. Eu sempre fiz ao contrário. Eu mexo com a ferramenta, aí depois eu vou no tutorial, porque eu falo, esse cara sabe mais do que eu, então ele vai dar algumas dicas que eu não percebi. É até interessante você ter falado, porque na trilha de preparação que a gente tem, é exatamente isso. O que acontece? A gente faz com que primeiro os participantes vivenciem aquilo e vão lá, eles têm que criar, eles têm que entrar no Google Drive, eles têm que fazer várias atividades e tudo mais. E depois, o tutorial só vem no final da semana. É isso. Por quê? Para dar tempo de você praticar, testar, explorar, falhar. Eu não sei se isso gera um desconforto tão grande no cérebro que aumenta a capacidade de retenção, entendeu? Porque, eu me lembro, Carla, quando eu troquei de sistema operacional. Nossa, nem me faz. Eu saí do sistema operacional A para o B. No sistema operacional A, o botãozinho de fechar o navegador, por exemplo, era à direita. No sistema operacional B, era à esquerda. Eu não achava, porque o meu olho, ele ia... O cérebro está acostumado com aquele formato. E eu acho que uma das primeiras coisas que acontece quando a gente começa a estudar para a certificação Google é isso. A gente já usou outras plataformas, então o nosso olho está viciado em procurar determinadas funções num determinado lugar na tela. Só que não vai estar ali, porque cada plataforma... eu me lembro muito quando eu estava na universidade que a gente usava muito Linux, como foi difícil também eu me adaptar a isso. Então, por isso que eu prefiro primeiro fuçar na ferramenta, para me acostumar com as posições, para depois pensar nos tutoriais. Então, isso que você falou do botãozinho, eu já fiz até exercício quando eu te dava aula, que é de fixação funcional.
Que é o seguinte, você exatamente. tem uma forma... por exemplo, se você pegar uma bolinha de ping-pong, se você olha para ela, você quer jogar ping-pong e você acha que é só isso. Mas tem 1000 outras coisas que você poderia fazer com a bolinha de ping-pong. Eu acho que foi até esse o exemplo que eu dei. Acho que era clips. E clips também. Quais eram as funções que um clips poderia ter, além da função dele de ser exatamente. clips. Então, eu lembro que eu fiz um porta-celular, assim, exatamente. um apoiador. A gente tem essa coisa da fixação funcional. E aí, eu acho que muito importante na preparação para a certificação é a gente quebrar uns modelos, porque o Google já faz isso naturalmente quando a gente começa. Por quê? Porque a gente foi criado, quem é mais ou menos da nossa idade, e até hoje, né? A gente foi muito criado com Microsoft. É verdade. E Microsoft é tudo em caixinha, em pastinha. Tem um jeito específico de funcionar que o Google, quando entrou, veio para quebrar com tudo isso. Apesar dele manter as pastinhas e tal, essa não é a melhor forma de você trabalhar, por exemplo, no Google Drive. A melhor forma é usar o quê? A pesquisa. Entende? Então, se você começa a entender essas dinâmicas e tal, e você começa, nessa preparação, a quebrar um pouco os seus próprios modelos mentais, você vai muito mais longe. Essa sua ideia de, cara, vamos começar primeiro... Tipo assim, você viu lá o roteiro de aprendizagem. Viu o roteiro? Hoje é Google Planilhas. Hoje é Google Planilhas. Cara, vou entrar no Google Planilhas e vou fuçar, vou ver vídeo, vou fuçar o Google Planilhas, clicar em todos os botões, ver tudo que faz, o que não faz, o que eu dou conta de fazer na hora para depois ir pro tutorial. Eu acho que a gente deu várias dicas aqui. Cara, adorei, hein, Samara? Adorei isso tudo aqui. Adorei.